Olá, cá estamos novamente. Hoje o ponto escolhido é o ponto para fazer malha dupla. Eu acho que eu gosto imenso deste ponto e utilizo-o imenso até apenas para pequenos remates, para ficar um trabalho mais perfeito. Aqui tenho dois exemplos. Eu escolhi dois exemplos com duas cores, trabalhado com duas cores, apesar de que eu vou mostrar-vos como se faz com a mesma cor, com o mesmo fio. E com cores diferentes. Como podem ver, a malha é dupla, portanto eu tenho uma camada aqui de uma cor e outra de outra. Se for toda da mesma cor, fica exatamente o mesmo efeito, mas com o fio igual à frente e atrás. Fica muito bem também para fazer golas, decotes. Depois aqui tem outro exemplo. Este exemplo aqui, como podem ver, foi feito neste sentido, portanto, foram inseridas poucas malhas na agulha e o trabalho foi seguindo em altura. Desculpem lá estes. Portanto, foi por aqui. Este aqui é ao contrário, foi trabalhado em circular. Eu gosto de fazer todos os trabalhos, tudo o que for possível fazer, sem ter que cozer. Este aqui, eu quando terminei, tive que juntar as duas pontas, por isso é que depois tem este acabamento aqui, para tapar. Este aqui não tem quaisquer costura, apesar de ter este aplique, ele não é feito em agulha circular, com o fio pequeno, e portanto é todo trabalhado, portanto são introduzidos como se fosse um gorro, portanto é introduzido na agulha por aqui e o trabalho segue para ali. Portanto, em vez de trabalharmos assim, em que as malhas introduzidas foram estas e trabalhamos para aqui, aqui é trabalhado em circular, portanto introduzimos o total da nossa largura do trabalho e depois vamos fazer crescer para o tamanho que nós pretendemos. Mais uma vez, malha dupla, portanto tenho uma camada à frente e outra camada atrás. Isto é trabalhado em simultâneo, portanto não é fazer uma, fazer a outra e depois cozê-las. Não, são trabalhadas todas ao mesmo tempo. E portanto é isso que hoje vamos aqui ver. Vou começar por fazer com a mesma cor. Já tenho aqui malhas montadas na agulha e vou trabalhar. Este ponto, a ideia é um ponto, uma malha é trabalhada e a outra não é trabalhada. Portanto, vamos deixar em suspenso metade das nossas malhas. Eu assim aprendi e é assim que eu vou também ensinar. Portanto, os pontos trabalhados são todos em meia. Portanto, a agulha introduzida da esquerda para a direita é dada a laçada e tiramos a nossa nova malha. Agora, como eu tenho um novo ponto, uma nova malha, e eu sei que não vou trabalhá-la, portanto, eu vou passar apenas, chama-se uma malha passada, introduzo a agulha como se fosse trabalhar liga, da direita para a esquerda, e passo-a para a agulha da direita sem trabalhar. O fio está à frente, portanto, eu fiz este ponto em meia, o fio estava atrás, eu passei o fio para a frente, porque o próximo ponto eu vou trabalhá-lo como se fosse liga, mas não vou sequer chegar a dar a laçada. Portanto, eu passo para a agulha da direita diretamente, sem dar a laçada, mas o fio está à frente. Agora vou ter que trabalhar
o meu outro ponto em meia. Portanto, vou passar o fio para trás, vou fazer um ponto de meia e passo novamente o fio para a frente. Malha passada, ou seja, entra da direita para a esquerda, passada para a agulha da direita, sem trabalhar. Fio para trás e um ponto de meia. Fio para a frente, malha passada. Fio para trás, meia. Fio para a frente, malha passada. Fio para trás, meia. Malha passada, fio para trás, meia. Fio para a frente, nunca se podem esquecer do fio para a frente. Se deixarem o fio atrás e fizerem a malha passada, ele depois vai passar por cima de dois e já não vai ter o mesmo, não vai ter o mesmo efeito, porque este ponto vai, em vez de ficar para trás, vai ficar para a frente, porque o nosso fio o empurrou para a frente e, portanto, nós queremos que ele fique atrás. E, portanto, passamos o fio para a frente, porque agora o fio vai passar por aqui e este ponto vai ficar atrás do nosso fio. Este fio do nosso trabalho passa à frente, ou seja, a malha passada fica para trás do fio, que é isso que nós queremos. É as malhas que não são trabalhadas, que fiquem em suspenso na agulha da direita, por trás do fio. Mas depois, como vamos trabalhar a meia, temos sempre que passar o fio para trás e quando acabamos de fazer o ponto meia, temos que passar o fio para a frente, para a malha passada. E assim sucessivamente. Chegando à segunda volta, vamos respeitar o nosso trabalho. Portanto, eu aqui tenho um ponto de liga, de meia, peço desculpa, e aqui tenho a liga. As ligas é que se veem muito bem porque têm logo aqui a ondinha a passar na horizontal na malha que está na agulha. E portanto, este foi a minha malha passada deste lado, quer dizer que eu agora vou trabalhar e vou deixar em suspenso as que trabalhei na primeira volta. Portanto, vou trabalhar em meia os pontos que se apresentam como meia. Vou passar o fio para a frente e vou passar os pontos de liga. Nós na primeira volta não temos essa indicação porque estão todos em liga, porque têm todos aqueles nozinhos em baixo da montagem das malhas. E portanto sabemos que temos que fazer um de meia e uma passada em liga. Isto vai nos formar uma espécie de canelado, mas os pontos que não são trabalhados são os que estão atrás e que vão ser trabalhados na volta seguinte. Portanto, este ponto foi trabalhado na volta anterior, quer dizer que agora vai ser passado sem trabalhar. Portanto, ele vai ficar em suspenso para ser trabalhado na próxima volta, na terceira volta. O fio está à frente, tem que voltar para trás para voltarmos a fazer meia. Agora tenho liga, malha passada, sem trabalhar, com o fio pela frente. Malha, fio para trás. Agora tenho meia, trabalho. Agora tenho liga, passo. Meia, trabalho. Liga, passo. Meia, trabalho. Liga, passo. Meia, trabalho.
liga, passo. Basicamente, todas as carreiras a partir de agora serão sempre assim, onde eu tenho pontos que se apresentam como liga, eu passo sem trabalhar e sempre com o fio à frente. Logo a seguir, já sei que tenho um ponto meia, porque são alternados um por um, e portanto faço meia. E depois, neste caso, termino com uma malha passada. E agora, já sei que como terminei com uma malha passada, desta vez vou trabalhar. Apresenta-se como meia, aqui com a perna do V para baixo, e eu vou trabalhar. Agora tenho liga, malha passada, meia, trabalho, liga, passo, meia, trabalho, liga, passo. Não é muito complicado, só temos que estar atentos e não nos esquecermos de passar sempre o fio para a frente e para trás consoante o que vamos trabalhar e não nos esquecermos de que nas ligas é só passar. Muitas vezes há a tendência de fazer o nosso cérebro querer dar a laçada e, portanto, temos que estar um pouco atentos no início para não trabalhar. Isto no caso já serem... já terem um nível avançado. Estão a ver, agora aqui trabalhei. Falar ao mesmo tempo é mais difícil. Malha passada, fio para trás, meia. Quem já tem mais experiência, depois já começa o cérebro começa a dizer há qualquer coisa que está errado. E voltamos para trás e realmente vemos que trabalhámos uma liga que não era para trabalhar. Eu agora vou dar aqui mais umas voltinhas e já volto. Aqui já tenho um bocadinho mais para se poder perceber melhor o que é que se passa aqui. Como podem ver, temos aqui, não sei se vou alargar um bocadinho para perceberem, os nossos V's, os nossos pontos trabalhados, que são as malhas que estão em meia, vão dar aqui, não é? Isto de um lado. E aqui vemos a nossa liga, mas aqui não temos vestígios da liga, porque essa malha que aqui para este lado está virada como liga, até podem ver aqui, podemos 1, 2, 3, 4, aqui é liga, 1, 2, 3, 4, aqui faz uma carreira de vez, ou seja, de meia. Portanto, eu numa volta trabalho só os pontos que vão estar desse lado, para a malha dupla, e na outra ao contrário. E, portanto, o que acontece é que eu fico com o trabalho da frente separado do de trás. Esta amostra aqui é muito pequenina, mas eu tenho aqui uma maior que vos posso mostrar, é muito escura, mas vocês conseguem ver aqui, é toda ela dupla. Portanto, podemos fazer o que nós quisermos, consome muito mais fio. Normalmente é utilizado para fazer também, para além destes pequenos trabalhos, o início, portanto, tudo o que for um cos ou as barras, não é? O punho das camisolas, aquelas golas das camisolas dos homens que têm assim um feixinho à frente e a gola fica um bocadinho em pé,
Se for nesta malha, aguenta muito bem porque é bastante forte. E pronto, e depois, claro, se quiserem também dá para fazer um cascolo, uma gola, fica bastante quente, com o dobro da superfície. Agora, este aqui foi o exemplo trabalhado na mesma cor. Agora, preparei para trabalharmos em duas cores diferentes. Esta montagem tem que ser diferente para nos facilitar e para não ficarmos aqui com um risco só de uma cor. Portanto, ficamos logo a alternar. E aquilo que eu vou fazer é ensinar-vos a fazer esta montagem de duas cores. Basicamente, tem que deixar aquela caudazinha para o que acharmos que é necessário. Fazemos o nosso nó corrediço, assim. Pomos na agulha, ajustamos. Agora, eu vou agarrar nos meus fios, não é? Assim. Quando já vos ensinei a fazer o long tail cast on, que nós temos que quem trabalha a continental utiliza muito este método de ir aqui buscar a malha. Não é assim. Aqui nós não vamos dar esta volta à mão, vamos deixar a mão ficar nesta posição. Só pomos os dedos entre as duas cores e afastamos. O nó, para conseguir segurar, temos as duas cores seguras aqui neste primeiro ponto. Vamos contar como apenas um, apesar de ter ali duas cores. E agora vamos rodar a nossa agulha para nós, passando por baixo do encarnado e apanhando o amarelo. Quando apanho o amarelo, venho novamente por baixo do encarnado e já tenho o meu primeiro ponto amarelo na agulha. Quer dizer que se agora tenho um amarelo, na próxima vou apanhar um encarnado. E então a minha agulha agora está aqui, vou passar por baixo do amarelo, por cima do encarnado e apanho. E agora tenho uma malha encarnada. Agora tenho que apanhar uma amarela. Vou passar por baixo do encarnado, apanho o amarelo por cima, não é? E passo novamente por baixo do encarnado. E agora tenho um amarelo. Vou repetir. Preciso de um encarnado, passo por baixo do amarelo, por cima do encarnado, apanho e novamente por baixo do amarelo. E vou ajustando aqui, mais ou menos, porque aqui embaixo não ficam nós e eu tenho que ter muita atenção para isto ficar direitinho. Agora preciso de um amarelo, portanto vou passar por baixo do encarnado, por cima do amarelo, novamente por baixo do encarnado e já tenho o amarelo. Portanto, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero pôr 10, portanto, ainda me faltam 4. Agora vou para o encarnado, logo passo por baixo do amarelo, apanho o encarnado. Agora tenho que apanhar um amarelo, portanto, tenho que vir para baixo do encarnado, apanhar o amarelo e voltar
novamente encarnado. E julgo que por último o amarelo. Certo? Como este tipo de montagem não me segura os pontos cá em baixo, eu dou só aqui uma torçãozinha para não me fugir ali a malha amarela. E agora vou trabalhar e agora vou ter que ter atenção porque eu vou trabalhar com duas cores. Já não vou ter só uma cor. Portanto, eu aqui vou deixar cair aqui o amarelo. E agora, só por esticar aqui bem. Agora aqui, com este tipo de montagem, eu já tenho a indicação de quais são os pontos de liga e de quais são os pontos de meia. Portanto, aqui a minha primeira malha apresenta-se como liga. Portanto, esta minha malha vai ser passada. Quer dizer que eu vou estar a trabalhar os amarelos deste lado e na volta seguinte vou trabalhar os encarnados. Portanto, vou passar o encarnado. Como é malha passada, o fio mantém-se à frente. E agora vou pôr os dois fios para trás, vou fazer o meu ponto de meia, mas a laçada só é feita com o fio amarelo. Os dois fios para a frente. Agora tenho uma malha de liga, portanto, vou passá-la sem trabalhar. Agora vou passar os dois fios para trás e quando trabalhar a minha meia, a minha malha de meia, eu só venho buscar para dar a laçada. Eu aqui estou a afastar assim para verem bem, que é só o amarelo que dá a laçada e depois vêm os dois fios para a frente. Temos aqui a liga, quer dizer que eu vou passar, é encarnado, será trabalhado na próxima volta. Os dois fios para trás, trabalho o meu ponto de meia só com a laçada, só com a linha amarela. Fios para a frente, malha passada, fios para trás, meia, em que só vou dar a laçada com o fio amarelo. Fios para a frente. E agora, aqui este ponto é um bocadinho solto, nós depois aqui podemos dar um nozinho para conseguir agarrar bem. Este normalmente é logo o primeiro ponto, mas eu como fiz ali ao contrário, não tenho este como primeiro. E portanto, este ponto basicamente vai ser passado. Vou virar o meu trabalho. E agora já sei que estou na volta em que eu tenho as minhas ligas no
fio encarnado. Por isso, vou trabalhar este primeiro ponto, mas só vou utilizar o fio encarnado para dar a laçada. Desculpem lá que apanhei. Pronto. Vou dar só aqui um puxãozinho para segurar. E, portanto, aqui tenho a minha liga. Quer dizer que vou passar com os fios para a frente, vou passar sem trabalhar. E agora vou trabalhar só com o fio encarnado os pontos que se apresentam como meia, portanto que tem o V. Vou apanhar, vou dar a laçada apenas com o encarnado, passo os fios para a frente, malha passada, passo os fios para trás, trabalhar em meia só com o fio encarnado. Fios para a frente, malha passada, fios para trás, meia só com o fio encarnado. Aqui já se começa a perceber que eu aqui tenho encarnado para este lado e deste lado tenho o amarelo. Aqui com duas cores é mais fácil perceber qual é que é o efeito. Quando eu falo que vou deixar malhas em suspenso, agora neste caso as encarnadas vão ficar em suspenso e eu vou só trabalhar as amarelas. Portanto, eu no fundo até posso ter aqui este número de malhas, mas eu só estou a trabalhar metade. Portanto, aqui neste caso, como as malhas encarnadas é que se apresentam como liga, ou seja, são as que estão atrás, vão ficar em suspenso, são malhas passadas, sem trabalhar, com os dois fios à frente. Fios para trás, e agora vou trabalhar só com o amarelo. Passado. Trabalhar com o amarelo. Passado. Fios para trás. Oi, não foram os dois fios. E agora só o amarelo. Fios para a frente, malha passada, fios para trás, só amarelo. Fios para a frente, malha passada. Agora tenho na minha frente o trabalho que está em encarnado e, portanto, já sei que as minhas malhas trabalhadas vão só utilizar o meu fio encarnado. Mas os dois fios andam sempre para trás e para a frente. É uma amostra muito pequenina, mas dá perfeitamente para perceberem que eu de um lado estou a trabalhar o amarelo e do outro lado estou a trabalhar o encarnado. E isto depois faz-me a tal malha dupla que eu pus de um lado e do outro e parece que tenho duas camadas.
Depois existe aqui a maneira de poder criar este efeito que tem a ver com a forma como se transporta o fio. Aqui podem ver que eu acabo com 2 encarnados e então eu deste lado posso fazer o amarelo andar aqui para criar ali aquele efeito. Mas isso depois, se for necessário, se tiverem interesse, depois posso ensinar. Pronto, temos aqui as duas formas de fazer a malha dupla, portanto, com um fio ou com 2, utilizando 2 cores completamente diferentes ou parecidas. Não... Aqui, por exemplo, neste caso, houve aqui em alguns momentos que a cor era praticamente igual à frente e atrás. Mas o efeito, o conforto, a elasticidade do trabalho são completamente diferentes. Pronto, isto também se trata de o tricô, os trabalhos em tricô oferecem texturas diferentes e se estamos no inverno apetece-nos uma coisa, se estamos no verão apetece-nos outra e podemos jogar com essas texturas para nos ajudar a obter leveza ou algo mais pesado. Espero que tenham gostado e que tenha ajudado alguém que pudesse ter alguma dificuldade com este tipo de ponto. Até à próxima!